Bom dia! Vídeo número 158, mais uma resenha aí baseada no livro Metamorfoses do Espaço Habitado, do professor Milton Santos. Então hoje continuamos aí no capítulo 1 da internacionalização à globalização, mas hoje nós vamos tratar do outro trechinho aí que causa muita dúvida, né? Então tá lá, leitura do texto na íntegra. Dado o novo alcance da história, importa rever totalmente toda a estrutura dos postulados e preconceitos nos quais se assentava a nossa visão do mundo, nas palavras de Bachelot. Mais recentemente, Strumpel criticaram uma visão econômica pouco penetrada pelas novas realidades, lamentando que fatores como as finanças sejam ainda estudados num quadro puramente nacional e não em seu contexto global. A sociologia, tal como foi fundada na segunda metade do século XIX, deveria ser substituída, segundo Bershensen, por uma visão sistemática mundial, mais adaptada às novas realidades. Aí ele faz uma pergunta: mas será possível afirmar a existência desse sistema mundial? Chame-se ele sociedade mundial ou sistema global. Isso resultaria da interconexão sobre todos os pontos de vista entre as mais afastadas e disparadas sociedades nacionais, por força das novas condições de realização da vida social, ou seja, de uma divisão mundial capitalista do trabalho, fundada no desenvolvimento das forças produtivas em escala mundial e conduzida através dos estados e das corporações gigantes ou firmas transnacionais. Então está posta a questão. Milton Santos questiona a validade de uma análise baseada em questões puramente econômicas. Então ele fala, olha, não dá para compreender num contexto global essas transformações única e simplesmente pelas questões econômicas de maneira separada das demais. Porque aqui ele cita condições de realização da vida social. Então aqui ele já começa a fundir dois conceitos que até então eram antagônicos. Economia é uma coisa, condições de vida social são outras. Por que ele diz isso? Porque ele está falando ainda da época dos impérios. Então aí nós temos duas visões do mundo que andam em paralelo. Uma, a ideia de império, a outra, a ideia de sistema mundial. Isso mesmo, são duas visões antagônicas aí. Para quem já leu ou teve a oportunidade de passar sobre a Era dos Impérios. A Era dos Impérios é um livro fantástico de Eric Hobsbawm. Então ele narra a época dos impérios de 1875 a 1914, que é um dos livros aí que dá mais fundamento para você entender essa parte que o Milton Santos cita, né? Por quê? Porque nessa época ainda o Estado e as corporações não sabiam definir o papel de cada uma. De um lado você tem estados, né, grandes estados imperialistas que tinham uma visão focada na quantidade, na extensão de domínios de terra e populações que eles abarcavam. Então para eles isso era o importante. Então vide o Império Russo, abarcava uma extensão de terra gigantesca, uma diversidade de línguas, e você não tinha uma produtividade palpável nesses impérios. Ao contrário, por exemplo, você tem uma Holanda da vida que tinha a VOC, que nós falamos no vídeo passado, que era um país menor, mas com uma eficácia em termos de produtividade, de intervenção territorial, que não tinha comparação. Então, é uma Rússia gigantesca contra uma Holanda pequena, mas essa Holanda pequena era muito mais produtiva e lucrativa do que essa Rússia gigante. Então é um pouco difícil
de compreender no seu início. Mas uma vez eu conversando com um rapaz de administração e ele falando para mim que o faturamento da De Pascoal era muito maior, quase 10 vezes maior do que o faturamento da Microsoft na época, né? Isso em 2002, 2005, por aí. E eu fiquei espantado, falei, não pode ser. Não, a Microsoft é a empresa mais valorizada da época, uma coqueluche, uma empresa de vitrine, altamente lucrativa. Então, aí ele me disse, olha, você tem que separar, fazer diferença entre lucro bruto, né, o faturamento bruto e o faturamento líquido. Em termos de faturamento bruto, a De Pascoal fatura mais, porque ela envolve mais insumos. Então ela tem que alugar loja, tem que comprar pneu, tem que pagar funcionários, tem que ter estoque físico. Então a série de operações que envolve a De Pascoal faz com que o faturamento dela, por exemplo, seja 530 milhões e o faturamento da Microsoft seja 50 milhões. Estou chutando números aqui, tá, pessoal? Estou fazendo um comparativo. Eu não me lembro dos números exatos, mas estou fazendo um comparativo. Então ele fazia esse comparativo. Só que o lucro líquido da Microsoft é muito maior do que o da De Pascoal, porque a Microsoft precisa de um CD e um programa que ela já realizou, que ela já fez, faz apenas atualizações, gravou e aquele produto vale 2, 3 mil reais na época também. Então esse comparativo abre muito a cabeça da gente sobre a quantidade de dinheiro envolvido numa operação e o seu lucro líquido. Então é óbvio que a De Pascoal envolve muito mais dinheiro na operação para tirar um lucro líquido menor do que a Microsoft. Então essa praticamente é a comparação entre a Rússia e a Holanda. Então o Milton Santos começa a ver isso e questiona, olha, será que realmente nós devemos falar de finanças e não de um sistema mundial? Por que o sistema mundial? Porque essas corporações, elas não estão mais atrás única e exclusivamente de terras. Elas estão agora focadas em produtividade. Então, começa a se desenhar a partir daí as condições da divisão internacional do trabalho. O que é isso? As empresas começam a operar única e exclusivamente visando as vantagens de cada lugar. Isso mesmo. Para elas não interessa mais grandes extensões de terra, grandes territórios. Interessa subtrair dos diversos lugares a sua mais-valia. Daí o renascimento dos 3 conceitos básicos da geografia: conceito de lugar, conceito de região e conceito de território. Sem você compreender esses 3 elementos, você não consegue compreender a operação dessas grandes corporações, né? Então a guerra entre os lugares é uma realidade que já se aponta aqui, certo? Hoje nós temos a guerra dos lugares, né? Onde os vários lugares competem para atrair o grande capital. Então vou ler um trechinho aqui do Mundo Educação UOL para a gente saber exatamente do que o Milton Santos estava falando naquela época já. Então ele diz aqui, a guerra fiscal, em termos práticos, ocorre a partir dos chamados incentivos fiscais. Aquele município, estado ou país que oferecer as melhores condições, além de uma eficiente infraestrutura, possuirá uma maior capacidade de atrair empresas, gerando assim empregos. Esses incentivos fiscais, por sua vez, são materializados pela oferta de isenções de impostos, ou uma diminuição significativa da carga tributária. A guerra fiscal no Brasil é considerada como um dos principais problemas relativos aos exageros cometidos pelo poder público em suas esferas municipal e estadual. A grande crítica existente é que há uma grande perda de arrecadação fiscal, o que desencadearia um maior peso de carga tributária para a população. Fica bem claro isso. Desencadeia um maior peso de carga tributária para a população. Então você isenta as grandes corporações e tributa a população.
Em alguns casos, até mesmo medidas ilegais são tomadas, como a isenção de impostos por períodos muito longos, gerando uma concorrência às vezes desleal entre as regiões. Em linhas gerais, o problema estabelece quando a guerra fiscal não promove o aumento da entrada de empresas estrangeiras, mas apenas o deslocamento delas de uma região para outra, onde pagarão menos impostos. Com isso, mesmo que uma localidade eleve a geração de empregos, a outra perderá e o país diminuirá sua arrecadação. A prática da guerra fiscal no Brasil é antiga, mas a sua consolidação em termos de ampla concorrência efetivou-se a partir de 1990 e refletiu, de certo modo, as limitações burocráticas e até constitucionais do país em garantir certo controle sobre a distribuição espacial de suas atividades produtivas. Então nós vimos aí que os três conceitos aparecem: conceito de lugar, conceito de região e conceito de território. Então, Milton Santos, quando fala de um sistema mundial de geração de vida social, ele está falando já desse aspecto mais profundo. Olha, não só econômico, esse sistema ele interfere diretamente na vida social das pessoas. E é a partir dele que vai se desenhar a divisão internacional do trabalho, ou como ele diz aqui, divisão mundial capitalista do trabalho, fundada no desenvolvimento das forças produtivas em escala mundial e conduzida através dos estados e corporações, né? Então é importante saber isso. Isso ocorre até hoje na guerra fiscal, né? Na guerra dos lugares, como algumas pessoas bem afirmam, de maneira correta, certo? Então vou ficar por aqui, porque já deu os 12 minutos, aliás já passou, né, dos 10 minutos de cada bloco de aula. E lembrando-se, avalie a aula, é importante avaliar a aula. Lembre-se de você consultar o meu site lá, geografiaonline.com.br. Lá tem mais material, mais conteúdo, mais videoaulas para vocês, ok? Então até o próximo vídeo.